Muito bem, meus jovens, vamos aqui continuar nossos conteúdos de estudo em Excel, Google Planilhas. Na aula passada, a gente estava manipulando o básico de fórmulas e manipulando células para a gente fazer coisas como calcular a média, calcular a soma total, certo? E aí, agora a gente vai fazer o seguinte. Para começar, a gente vai criar uma nova planilha. Eu vou deletar essa que já existe para a gente fazer as coisas do zero aqui para você entender. A gente vai vir aqui embaixo, tem esse botão de mais, Add Sheet, ou a gente pode duplicar, copiar, mas como eu quero uma nova planilha em branco, eu venho aqui, ó, Add Sheet. Ele vai virar aqui outro nome e eu posso dar 2 cliques, como você sabe, renomear. Vou botar aqui planilha 2. Posso, como você também já sabe, mudar a cor dela. E para começar, eu peguei uma planilha que eu já deixei pronta, vou botar ela aqui. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma tabela de relação de computadores. Por exemplo, foi-se feita uma vistoria de computadores numa empresa e a gente obteve essas relações aqui, né? Fez-se uma busca de mercado para computadores para empresas e a gente obteve isso aqui. Nessa aula, eu quero apresentar para você o que a gente chama de formatação condicional e formatação de dados. O que é isso? Bem, a formatação de dados você já sabe. Nós temos os dados textuais, que é para a gente colocar aqui posição de texto, alinhamentos, o jeito que o texto vai ficar dentro da célula, certo? A rotação do texto, a cor dele, que a gente já sabe, a formatação das células, quanto a cor, borda, mescla. Eu dei mescla de células? Ainda não, isso vai ser pouco depois. Muito bem. Aqui a gente vai fazer primeiro a formatação de dados. O que é isso? Suponha que eu tenho uma planilha com várias informações e que eu quero saber quais são as unidades dessas coisas. Por exemplo, o preço está aqui um valor, mas qual é o preço? Está em quê? Em reais, em dólares, em euros? A energia, ela está dada em quê? Em watt-hora, quilowatt-hora, o que é que tem? E muito bem. E a gente vai usar também aqui o que a gente chama de formatação condicional. Para começo de conversa, a gente vem para cá, ó, Format, ou é aqui, Format. E a gente tem aqui para Number. Esse aqui de Text a gente acabou de fazer, certo? É o que a gente fez aqui de alinhar, colocar à esquerda, centralizar, etc. Mas aqui eu quero me concentrar no seguinte. Você vem aqui em Format e vem para aqui para Number. Antes de tudo, eu vou selecionar aqui as minhas células. Como você sabe, você segura o Ctrl Shift para baixo para selecionar toda uma coluna preenchida. Aqui eu vou começar a manipular essas células. O preço eu quero dar em reais. Eu venho aqui em Format, Number. São os formatos de dados para número. E nós temos aqui, ó, propriamente número, percentagem científica, contabilidade, financeira, etc. Mas tudo aqui está em dólar, porque minha versão está em inglês. Vamos fazer o seguinte. Aqui já são os pré-definidos, que normalmente você já vai usar. Você pode vir direto aqui, ó. As currency, ele já bota no formato em dólar, mas não é isso que me interessa. Percentagem também, como a gente fez na aula passada. E aqui é para a gente andar com as casas decimais. Isso aqui é o quê? Mais formatos, que é o que a gente estava fazendo aqui. Temos data, esse aqui eu fiz. Temos duração, data, tempo e entre outras. O que eu quero apresentar para você é a gente fazer nossa própria formatação. Vamos aqui em Custom Number Format. Aqui ele vai ter uma série de sugestões para você entender aqui as estruturas. Eu quero botar em real. Eu vou pegar uma estrutura de moeda que eu já conheça, por exemplo, deixe-me ver aqui a do dólar. Creio eu que seja essa aqui. Deixa eu ver. Essa aqui. Essa aqui é do dólar. O que é que está acontecendo? Esse aqui é o formato dele, de vírgula e casa decimal, certo? O que eu vou me orientar aqui é o seguinte. Eu quero, para o real, botar o R na frente. Então, aqui vai ficar R.
Esse aqui são para valores positivos, ponto e vírgula para valores negativos, como você está vendo aqui na template. Pronto, acabei de fazer aqui o formato de moeda real. Então eu boto Apply. Você vê aqui, ó, todas as minhas células agora estão no formato de real. Só que eu quero exibir os centavos. Eu venho aqui, ó, e coloco. Tá aqui as centenas, dezenas e milhares e os decimais, que são os centavos. Muito bem, fiz aqui a minha formatação de moeda. Para o meu consumo de energia, eu quero fazer a formatação de texto. Consumo de energia vai ficar em kWh. Como é que eu faço isso? Mesma coisa. Format, number, tem vários formatos aqui, mas nenhum me interessa. Custom number format. Tem várias templates, vou procurar a que me interessa aqui, que é com texto após o número. Vamos ver se eu encontro o que me convém aqui. Essas aqui já são coisas que eu já usei. Tonelada força. Eu vou tentar usar aqui esse de percentagem. Não sei se é esse aqui que eu devo propriamente usar. Ou se não, a gente pode tomar um formato já pronto. Como assim? Eu vou lhe ensinar como é que a gente faz isso daí. Os hashtags, eles são para números inteiros, como está vendo aqui. Sample é a amostra. Se eu boto uma vírgula e outra hashtag, o número ele fica nesse formato aí. O que me interessa é ter o número e nada mais, nada menos que depois o texto, que vai ser isso aqui. O texto é quilowatt-hora, quilowatt-hora. Você vê aqui no formato, ó, todo hashtag ele é um número. Se eu boto uma vírgula, eu já vou para outra casa decimal. Se eu boto um ponto, eu já fico nos decimais. Tá vendo? Ele sempre vai botar os decimais para mim. Como eu quero quilowatt-hora, e esse é normalmente o formato que a gente vai utilizar. Fora os formatos que já vêm prontos, que a gente não vai ter essa necessidade de saber a programação dessas coisas. É desnecessário. Mas o básico é isso. Você saber que cada hashtag representa o número que você vai ter e depois a gente insere texto entre aspas. Quilowatt-hora. Apply. Você vê aqui, ó, todo mundo aqui tem quilowatt-hora. Por eu ter posto aquela hashtag, eu posso fazer isso aqui, ó. O texto continua no lugar. Vou deixar desse jeito. Muito bem. Agora eu quero o seguinte. Já fiz a formatação dos dados de moeda e de energia de unidade física. Agora eu estou interessado no que a gente chama de formatação condicional. O que é? A depender do conteúdo que aparecer na célula, ela pode modificar a sua formatação. Ou seja, ela pode ficar colorida, ela pode ficar vermelha, consertar a borda, de alguma forma. A gente vem para cá, seleciona aqui as células que vai trabalhar, Format, e temos aqui embaixo, ó, Conditional Formatting, ou formatação condicional, em formato, na guia formato. Aperta aqui e vamos lá. Olha o que ele botou aqui. Color Scale é para ele colocar um gradiente. Eu vou me concentrar aqui em Single Color, que é o que a gente tem interesse. E aqui eu tenho o seguinte. Apply to Range, ele está me pedindo a range de células que eu vou utilizar. Eu já tenho aqui toda a minha área de células que eu vou utilizar. Aqui são as regras. Formatar, ou seja, a célula vai adquirir uma certa característica se não estiver vazia. Não é o que eu quero. Eu quero o seguinte. Temos aí desempenho alto, médio, baixo e muito baixo. Eu quero que alto seja verde, médio seja amarelo, baixo seja laranja, muito baixo seja vermelho. Então vamos lá. Aqui eu vou ter várias entradas. O que eu quero exatamente é que seja o texto seja. Então eu venho para cá, ó. Text is exactly. O texto é exatamente. Pode ter texto contém, não contém, começa com, não sei o que. Texto é exatamente. Se ele for exatamente o valor alto, ela vai ficar verde. Tá vendo? Só as células com alto ficaram verde. E aí o que é que eu faço? Adiciono uma nova regra. Nessa nova regra, texto, ele copia a regra anterior e eu faço o seguinte. Agora vai ser médio.
A cor que eu quero para médio é amarelo. Ficou amarelo. Boto outra regra. E de novo, agora eu quero baixo. Baixo. E a cor vai ser laranja. Vou botar um laranja menos forte, se tiver. Tá bom. E por fim, muito baixo. Muito baixo. Eu disse que queria vermelho. Não tão forte. Não tão escuro. Tá bom. Pronto. Essa aqui é a minha formatação condicional. E veja o seguinte, se eu até mudasse qualquer valor da célula, por exemplo, aqui eu trocasse para médio, olha só o que acontece. Ele muda automaticamente com a formatação condicional. Então, muito bem, o que é que a gente fez aqui? A gente aprendeu a fazer a formatação de texto, de informação e a formatação condicional. Fora as coisas que a gente já sabe, que é a formatação da célula, quanto a gente coloca a borda, coloca a cor, etc. E aprendemos a criar aí uma planilha. Se não tiver mais nada, deixe-me ver aqui se tem alguma coisa mais que eu queira dar hoje. Não é exatamente isso que eu quero. Aqui hoje foi somente de formatação. Muito bem, esse aqui foi um vídeo até que relativamente rápido, mas eu espero que tenha sido explicativo. Essa formatação condicional é muito útil quando você quer localizar informações, só que você não vai ter a praticidade de ler o texto, mas se identificar pelas cores. Então, com a formatação condicional, isso vai facilitar muito sua vida quando você precisar buscar a informação e se guiar pela cor, que é muito mais rápido do que ficar lendo linha por linha na nossa planilha. Muito bem, eu espero que você tenha aproveitado aqui esse breve vídeo, mas altamente explicativo. Por favor, se inscreva aí no canal, deixe seu like e compartilhe aí para nosso trabalho.